Bora fazer a questão número 1? Esse tipo de questão que eu trouxe aqui nessa live é chamado de inequação produto-quociente. Ou seja, vai aparecer vários produtos ou também pode aparecer vários quocientes. Beleza? Fechou. Normalmente a gente usa o quadro de sinais. Você já ouviu falar dessa técnica? Quadro de sinais. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver o exercício número 1 usando o quadro de sinais. E depois eu vou resolver o exercício número 1 usando o método da reta única. Você vai perceber a vantagem, tá? Depois você põe aqui nos comentários e me fala: prefiro o quadro de sinais, ou então, a partir de hoje eu vou começar a usar o método da reta única. Vamos lá. Para você fazer o quadro de sinais, você tem que analisar o sinal de cada termo. Então, x menos 1, aí você tem que fazer uma revisão lá do pré-cálculo, tá? X menos 1 é uma reta crescente cortando em 1. Então, aqui é mais e menos. Aí você vai lá e faz o estudo sinal da primeira função. Então, você tem que saber como você estuda o sinal de uma função do primeiro grau, né? Que é do tipo ax mais b. Basicamente, tem dois tipos. Para você passar em cálculo de primeira, essa revisão aqui é importante. Ó. Ax mais b. Se o A é positivo, o gráfico é crescente. Se o A é negativo, o gráfico é decrescente. Então, se aparecer funções de primeiro grau, só tem duas possibilidades para o estudo sinal. Menos com mais ou mais com menos. E você tem que achar também a raiz, né? Para você achar a raiz, é só igualar a função a zero, que você acha o intercepto horizontal. Então, deixa eu fazer aqui com mais calma. Eu não quero pular passos. X menos 1 igual a zero, o x é igual a 1. Então, eu encontrei o intercepto horizontal, e depois fiz o estudo sinal só do primeiro termo, que é o x mais 1, o x menos 1. Beleza? Aí a gente vai ter que fazer isso para cada um dos termos. O segundo termo é 1 mais x. Esse segundo termo aqui. Iguala ele a zero, isola o x igual a menos 1. De novo, a função ela é crescente porque o a é positivo. E vai cortar agora no menos 1. E por último, a gente vai fazer 2 menos 3x igual a zero para você identificar aonde vai cortar o eixo x. Então, menos 3x é igual a menos 2, portanto o x é igual a 2 terços. Então essa aqui é uma reta, dessa vez ela é decrescente, porque o a é negativo, cortando aqui no 2 terços. Então o estudo sinal vai ser, aqui vai ser menos mais, e aqui ao contrário, vai ser mais com menos. Para você passar em cálculo de primeira, isso aqui é considerado básico. E os professores, lá na hora de explicar a matéria, passam essa parte aqui em segundos. Tá? Fechou. Esse é o primeiro passo, você estudar o sinal de cada um dos termos. Agora, o problema é que, normalmente, na hora de fazer a derivada primeira, a derivada segunda, aparece aqui, esse negócio elevado a 3, ou então elevado a 4, ou então tem uma função do segundo grau aqui dentro. Aí esse estudo sinal fica mais complicado. Tá? E quanto mais termos tiver aqui, vamos supor que tenha mais 2 termos aqui, multiplicando. Aí você teria que fazer mais 2 estudos sinais. E o quadro de sinais começa a ficar muito grande. Usando o método da reta única, que é o que eu vou explicar daqui a pouco, por mais termos que tenha, você simplesmente vai fazer uma reta e chegar à resposta quase de cabeça. É muito legal. Enfim, bora fazer então o método da reta, o quadro de sinais, né? A primeira função é x menos 1, a segunda função é 1 mais x, a terceira função é 2 menos 3x. Para cada termo, você vai fazer uma linha. Beleza? Para cada termo, vai ser uma linha do quadro. E a última linha é a função completa. É a função f de x, né?
Nesse caso, está todo mundo multiplicando. Essa vai ser sempre a última linha. Agora, como se divide as colunas? Você vai fazer uma coluna para cada raiz que você encontrou, em ordem crescente. Então, eu tenho 1, menos 1 e 2/3. Vou começar com menos 1. Essa aqui vai ser a linha do menos 1. Depois eu vou para o 2/3. Aqui é o menos 1. Vou pôr mais uma última linha aqui. Pronto. Então, essa é a linha do menos 1. Uma outra linha para o 2/3. E uma última linha para o 1 positivo. Pronto. Essa é a estrutura do quadro de sinais. Aí só lembrando, né? Quanto mais raiz tiver, mais colunas. Quanto mais termos, mais linhas vai ter. Aí agora, esse é o segundo passo, né? Montar a estrutura do quadro de sinais. Agora você vai interpretar o sinal que você fez. Por exemplo, olha para a primeira função. Ela é negativa até 1. Então, negativo até a linha do 1, que é aqui, e depois fica positivo. É só você olhar para cá e preencher a linha. Agora, esse termo aqui é negativo até o menos 1, positivo depois. Esse termo aqui, positivo até o 2/3, negativo depois. E agora você vai ter que multiplicar os sinais de cada coluna. Esse é o último passo. Então, menos com mais vai dar mais. Menos com mais vai dar menos. Menos mais menos vai dar mais. E mais com menos vai dar menos. Para quem não entendeu o que eu falei aqui, olha, para você passar em cálculo de primeira, você tem que ter uma noção da matemática básica. Se você multiplica menos vezes mais, vai dar menos. Então, se os sinais são diferentes, vai dar menos. Tanto faz se você faz mais vezes menos ou menos vezes mais. A resposta vai ser sempre menos. Agora, se você multiplicar sinais iguais, se você multiplicar mais com mais, vai dar mais. Se você multiplica menos com menos, vai dar menos. Isso a gente aprende lá no ensino fundamental, né? Quando você introduz a matéria de números negativos, né? Só que uma dica para você fazer isso rápido, porque para passar em cálculo de primeira, você também tem que pegar velocidade nos exercícios. Se a quantidade de menos for ímpar, vai dar menos. Se a quantidade de menos for par, vai dar mais. Então, olha que legal. Menos, menos. 2 menos, né? Aqui, ó, se a quantidade de 2 for menos, vai ser sempre positivo. Agora, se a quantidade de 2 for sempre ímpar, aí vai ser negativo. Então, você tem lá um monte de sinal. Conta a quantidade de menos. Deu 11 menos. Vai dar menos, porque deu ímpar. Você não precisa ficar 2 em 2, né? Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Faz assim que é mais rápido. Beleza? Então, qual é a resposta? Aí você tem que voltar aqui, ó. O que ele está pedindo? Ele está pedindo menor que zero. Ou seja, quer saber onde é negativo. A resposta é entre menos 1 e 2/3 e depois do 1. E no final você tem que lembrar, ele quer que seja igual a zero? Não. Porque ele não falou menor é igual, ele só falou menor. Portanto, a gente vai ter que colocar uma bolinha aberta nesses intervalos. Beleza? Agora é só você escrever a resposta. O x, ele pode estar entre menos 1 e 2/3, ou o x é maior do que 1. Aí, só para ficar bem completo, você vem aqui e fala que dos números reais, ou seja, de todos os números possíveis, você está querendo esses números que eu coloquei aqui. Essa é a resposta. Então, assim, usando o quadro de sinais, é trabalhoso. Essa questão não deu muito trabalho, porque foram só funções de primeiro grau. Mas na hora lá de fazer derivada de primeira e derivada de segunda, vai aparecer funções de segundo grau, função elevada a 3, a 4, a 5. Então vai ser mais difícil. Quanto mais termos aparece aqui, mais linhas vai ter. Quanto mais raízes você encontrar, mais colunas vai ter.
então o quadro de sinais começa a ficar bem complicado. E para você passar em cálculo de primeira, é importante você encontrar métodos alternativos aos métodos convencionais. Sempre tem um jeitinho mais fácil de fazer. Então preste atenção na técnica que eu vou te explicar agora, tá? Eu nem ia explicar o quadro de sinais nessa live. Eu já ia direto pro método, né, da reta única. Só que eu achei interessante, é bom que vocês vão comparar os dois métodos. E olha só, esse método é tão poderoso que eu vou fazer as questões 1, 2 e 3 usando o método da reta única. E eu acho que eu vou fazer essas 3 questões muito rápido. Eu acho que eu vou fazer as 3 questões e vai durar menos tempo do que o quadro de sinais que eu fiz na primeira. Porque esse método ele é muito poderoso. Então vamos lá. Vou fazer passo a passo, tá? O primeiro passo é só você igualar cada termo a zero. Você não precisa de fazer o sinal de cada termo. Não é estudo de sinal. Você só vai igualar cada termo a zero. Então você iguala a zero aqui, iguala a zero aqui, iguala a zero aqui. Aqui o x vai dar 1, o x aqui é menos 1, e o x aqui vai dar 2 terços. Beleza? Agora, em vez de fazer quadro de sinais, estudo de sinal, olha que beleza, você não precisa de fazer estudo de sinal. Pô, não importa se é parábola, se é equação de primeiro grau, de segundo grau, né? Você não precisa de fazer aquele quadro de sinais mais. Você vai fazer uma reta única. Por isso que chama método da reta única, tá? E nessa reta você vai colocar as raízes em ordem crescente. Então vai ficar menos 1, depois vem o 2 terços e depois vem o número 1. Lembra de pôr em ordem crescente, senão vai dar ruim. Aí agora você tem que descobrir o sinal de algum intervalo. Olha só, a gente tem 4 possibilidades. 4 não, 5, né? 4, ó. Antes do 1, do menos 1, entre menos 1 e 2 terços, entre 2 terços e 1, e depois do 1. Tem 4 possibilidades. Você tem que pegar um número em um desses intervalos e descobrir o sinal. Basta você descobrir o sinal de um intervalo que você tem o sinal de todos os outros. Então, aqui eu vou pegar o 0. Só para a gente fazer menos conta, pode ser? O 0 está entre menos 1 e menos 2 terços. Então o 0 está aqui. Ó. O 0 está mais ou menos aqui. Se você substituir o x por 0 na função, vai ficar... Deixa eu substituir aqui com calma. Eu não preciso de achar o valor exato, tá? Só preciso saber o sinal disso. Então vai ficar menos 1, que multiplica 1, que multiplica 2. Isso aqui vai dar menos 2. O que importa para a gente é que o menos 2 é negativo. Então a imagem aqui, ela vai dar negativa. Isso já representa o sinal de todo esse intervalo aqui. Então você pode escolher um número qualquer, só para achar o sinal de um intervalo. Se você sabe o sinal de um intervalo, você consegue saber o sinal de todos os outros. Então olha que legal. O menos passa aqui para o intervalo vizinho, vira mais. O mais, o intervalo vizinho vai virar menos. É só você inverter. E aqui também tem intervalo vizinho, o menos vai virar mais. Acabou. Essa é a resposta. Não precisa de fazer aqui produto de sinais, quadro de sinais, linha com coluna. É muito rápido. E ele está pedindo aonde ela é negativa, né? Então a resposta vai ser entre menos 1 e 2 terços e depois do 1, sendo que vai ser aberto em todas as raízes, né? Então, a resposta vai ser a mesma. Só que você percebeu que a gente chegou nessa resposta mais rápido? Deu para perceber isso, galera? Vocês gostaram do método da reta única? Põe aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Porque para você passar em cálculo de primeira, tempo é importante. Você está fazendo uma prova, se você faz uma questão de estudo de sinal rápido, sobra mais tempo para você fazer as outras questões, para você revisar as questões quando você terminar a prova. Então, esse método é muito melhor do que o quadro de sinais. Não sei se você concorda comigo. Põe aqui nos comentários e a gente vai fazer mais 2 questões para vocês entenderem melhor esse método.